O Moraes está provocando o Trump com isso daqui, para dizer, eu não tenho medo de você, Donald Trump, e vou barbarizar mesmo. O Moraes ainda vai pagar muito caro por essa atrocidade que ele está fazendo, as vidas e as famílias que ele está destruindo. Deus quiser, essa semana vai ser uma grande semana. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí. Por que o PT pode desconfiar e falar e a gente não pode? Aí você censura a gente e a gente não pode expor a sua censura. Moraes, eu vou trabalhar o resto da minha vida inteiro para provar os crimes que você cometeu. Porque você não passa de um tiranete de beira de estrada. Sem a sua caneta, você é uma mariquinha. Pode prender meu pai aí. Talvez vá condená-lo à morte. Lamento. É triste? Com certeza. Mas se você acha que aqui a gente vai parar, eu te garanto, a gente vai dobrar a aposta. Porque a gente sabe como é que você é. É por isso, né? Eu e o Paulo Figueiredo, a gente sempre fala, né? Tem duas constantes na matemática política. Uma, o Lula sempre vai falar besteira. Dois, o Moraes sempre vai dobrar a aposta. Só que agora ele encontrou alguém que está fora do jugo dele e com condições de contribuir, em certa medida, para que o Moraes sofra consequências. Eu acho engraçado, né? A pessoa falando, Eduardo Bolsonaro é o camisa 10 do Lula. O Lula, porque desde que ele foi para os Estados Unidos, o Lula aumentou a popularidade, não sei o que, tal. É quase o seguinte, desculpa. Eu então deveria ter trabalhado para retirar a lei Magnitsky no Moraes? Ah, mas a tarifa é uma questão comercial e uma questão política. Se vocês do Brasil não têm um entendimento de que a atuação do Trump era para dar uma oportunidade a vocês de não serem escravos desse regime que caminha a passos largos para ser uma Venezuela, onde todo agricultor e produtor, industrial, vendedor, qualquer coisa, trabalhador, trabalha para sustentar um regime. Se vocês não têm a consciência de fazer isso, e os nossos políticos fazem comitivas para vir pressionar os Estados Unidos, é porque realmente nós merecemos isso tudo. Então, pela primeira vez que o Moraes viu consequência da ação dele, foi através da pressão norte-americana. E por uma errada disseminação de fake news, narrativas e visões políticas equivocadas, o Moraes está achando que tem uma conversa entre o governo brasileiro e o governo americano e que estão tendo benefícios. Ah, ele retirou a tarifa. É o que eu falo, retirou da Colômbia, retirou de um monte de país. Porque a inflação nos Estados Unidos está cara. Então ele quer que entrem produtos mais baratos para o consumidor americano consumir esses produtos com inflação menor. Isso daí tem até um efeito político colateral benéfico para as eleições de meio de mandato que ocorrerão ano que vem aqui nos Estados Unidos. Eleição para senador e deputado federal. Então, repare que não houve avanço. Eu acreditaria num avanço político se tivesse realmente, de repente, voltado com o visto americano de certas autoridades, se tivessem retirado a lei Magnitsky do Moraes. Aí eu acreditaria nisso. Essas coisas que estão debaixo do guarda-chuva do State Department, que foi a CNI, conseguiu chegar a falar com o 02 do State Department, do Christopher Landau. Alguns bons milhões de dólares na mesa, contratação de escritórios, certo? Chegaram até lá. O dinheiro nos Estados Unidos, ele compra acesso, ele não compra decisão. Você vai ter acesso, você será ouvido. Isso daí é dificílimo aqui. Eu calculo aí entre 1 e 3 milhões de dólares que a CNI possa ter gasto nessa comitiva de empresários brasileiros aqui nos Estados Unidos. Mais um outro X dos senadores brasileiros que vieram aqui, né? Esperidião Amin, né? Tereza Cristina. É engraçado porque é o seguinte, algumas pessoas não se movimentam com tamanha força quando pobres coitados estão presos. Mas quando vem a tarifa e mexe no bolso dos seus grandes doadores e cria uma questão financeira, aí pelo dinheiro eles vêm até aqui. É óbvio que ninguém deseja tarifa. E nunca esse foi o nosso plano. Mas já que ela veio, vamos fazer desse limão a limonada. Vamos pressionar a elite brasileira para bater a porta em Brasília, como Christopher Landau falou.
se os empresários brasileiros que vieram fazer lobby aqui seguissem Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nas redes sociais, teriam economizado alguns milhões de dólares. Porque o que o Christopher Landau falou a eles foi a mesma coisa que Eduardo e Paulo Figueiredo falam. Façam pressão em Brasília, não em Washington, D.C. Seguindo aqui adiante, né? Aí está ali o vídeo do Flávio Bolsonaro. Na página 14, né? Tem mais ali, ó. Não bastassem os gravíssimos indícios de eventual tentativa de fuga do réu Jair Messias Bolsonaro acima mencionados, é importante destacar que o réu Alexandre Ramagem, aí ele começa a fazer, né, a responsabilizar o Bolsonaro por conduta de outros. É tipo o seguinte, eu vou te mandar para cadeia, porque no mesmo processo aí, tem uma outra pessoa acusada junto contigo que viajou para o exterior. E na minha opinião, eu não ouvi ainda o Alexandre Ramagem, acho que ontem ele estava na timeline, vou procurar me inteirar agora, mas se realmente ele veio para os Estados Unidos para sair do cumprimento da execução dessa pena injusta, eu acho que é um direito à legítima defesa dele. O Ramagem, gente, virou arqui-inimigo do Moraes quando o Moraes impediu ele de ser nomeado diretor-geral da Polícia Federal. Bolsonaro foi o único presidente do país que não conseguiu nomear o seu diretor-geral de polícia. Único. E aí esta porcaria chamam de democracia. Aí ele segue aqui. E a sua aliada política, Carla Zambelli. O que o Bolsonaro tem a ver com a Carla Zambelli? Mais uma vez, cadê o nexo causal? Cadê o Bolsonaro e a Zambelli falando, Bolsonaro, a gente vai sair do Brasil, hein? Ó, pica mula também, hein? Sabe-se lá como, né? Que o idoso vai conseguir sair daquela casa cheia de câmera e polícia lá, mas enfim. Esse é o devaneio do Moraes. Mais uma vez, nenhuma relação de Ramagem Zambelli com Jair Bolsonaro para dizer que há uma tentativa de fuga. Mas, na Constituição do Moraes, o ônus cabe ao Bolsonaro. Não é o Moraes que está acusando. Olha que loucura, né? O juiz que está acusando, que tem que provar que o réu é condenado, é acusado, é responsável por aquilo. Mas o contrário, o Bolsonaro é que tem que falar como que ele é inocente. Santa Inquisição. Nem Santa Inquisição. Na Inquisição espanhola havia mais justiça do que nessa porcaria aqui que o Moraes faz. Estude que você vai ver. Pelo menos havia ali uma questão moral para balizar e limitar determinadas ações. Especificamente no caso de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. A fuga, eu fugi quando, Moraes? Quando que eu fugi, Moraes? Eu vim passar o carnaval aqui. Você que é psicopata, que queria pegar meu passaporte. Eu fugi do quê? Eu tenho condenação ou não tenho condenação? Aí você me acusa de cometer um crime de coação baseado na lei Magnitsky. Você é frouxo, Moraes. Você é covarde. Você vai sofrer muito mais. Só está começando. E lei Magnitsky está muito aquém ainda da justiça ser feita. E os outros da Suprema Corte que se cuidem. Por quê? Porque o Moraes pode dragá-los para o problema. Eduardo, você está ameaçando. Não, estou fazendo a mesma análise do Lorival lá da CNN. Muitas das vezes aqui, né? Eu vejo ele fala uma coisa. Enfim, não tem conexão nenhuma, tá? Não prende Lorival, não, tá? Não prenda o jornalista. Muitas vezes ele fala uma coisa ali que eu falo, não sei de onde é que ele tirou isso, mas deve ter as fontes dele. Mas o que atribuem a mim como ameaça, às vezes eu vejo sendo repetido na CNN, né, em outros canais de notícia, e de boa, tá lá o jornalista lá falando. Porque o problema é o quê? É quem fala. E aí eles interessam deixar o Eduardo Bolsonaro fora da corrida. Por quê? Porque Eduardo Bolsonaro é um nome competitivo para a presidência da República. Ah, Eduardo, você está se gabando, você seria eleito. Eu não sei se eu seria eleito. Mas concordam comigo que quando tem o nome sobrenome Bolsonaro, as chances de você ser eleito aumentam e muito? Ou vocês acham que sem o sobrenome Bolsonaro eu teria me tornado o deputado federal mais votado da história do país, com quase 2 milhões de votos? 1.843.735 votos, para ser mais específico. É claro que não. Então ele tirou Bolsonaro, está querendo tirar o Eduardo e está armando o canhão para cima do Flávio Bolsonaro. Fuga. Se eu sou um fugitivo, Moraes, desafio você. Manda uma extradição aqui para os Estados Unidos. Ou será que os Estados Unidos vai proteger um procurado pela justiça? Sabe por que você não vai fazer isso? Porque você está com medo de tomar outro sermão da DOJ Pen Bond.
Porque para os Estados Unidos receber um pedido de extradição, tem que ser crime no Brasil e crime nos Estados Unidos. E você tem que apresentar uma justificativa. Você não tem condição de fazê-lo. Os Estados Unidos não aceitará, como não aceitou o seu pedido para extraditar o Alan dos Santos. Durante o governo Biden, diga-se de passagem. Em que pese lamentável os Estados Unidos não ter concedido de maneira mais fácil, em virtude da perseguição que o Alan sofre, o visto americano aos seus familiares, o que levou o Alan dos Santos a ficar 3 anos sem ver a sua família. Você que está me assistindo, acha que é uma vida confortável? Estados Unidos, legal? Realmente, qualidade de vida é sensacional. Um povo verdadeiramente civilizado. Ao contrário do Brasil, que você pode comprar um pão na padaria e tomar uma bala na cabeça. Isso não é um país civilizado. Aqui é civilizado porque tem lei. A lei é cumprida. E é exatamente por isso que o Alan dos Santos não foi extraditado. Outro exemplo, na Espanha, socialista Espanha, Oswaldo Eustáquio, não foi preso nem extraditado. Tagliaferro na Itália, a mesma coisa. É por isso que o Moraes não utiliza os canais, os mecanismos legais para vir atrás de mim. Especificamente Carlos Zambelli, Eduardo Bolsonaro, a fuga, além da tentativa de impedir a aplicação da lei penal. Eu nunca trabalhei, vocês já me viram falar alguma coisa? Estou trabalhando aqui pela absolvição de Jair Bolsonaro? Nunca falei isso. Falo que trabalho por um Congresso livre para poder votar a anistia. E isso passa por colocar o Alexandre de Moraes de volta na sua caixinha. Qual caixinha que é? A caixinha do judiciário, de só falar dentro dos autos e só agir mediante provocação, sendo guardião da Constituição, não interferindo em processo legislativo ou em votações da Câmara, como ele já fez no passado no caso do Daniel Silveira, ligando para presidente e líder de partido, pressionando pela prisão do Daniel Silveira e mentindo, dizendo que seria apenas por pouco tempo, 1 ou 2 semanas, como a própria relatora do caso do Daniel Silveira, Magna Mofato, falou uma vez na Auriverde. Isso é que não é democrático. É contra isso daí que a gente está lutando aqui. Também teve como propósito a continuidade do cometimento de crimes de coação no curso do processo. Ou seja, ele já condenou Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Propósito de continuidade. Isso é um psicopata todinho. Aqui umas outras questões, outras passagens, né? Embora a convocação de manifestantes seja disfarçada de vigília, como é que ele pode falar um negócio desse? Lula teve não sei quantas vigílias, nunca falou nada. Mas como é com Bolsonaro, disfarçada de vigília. Para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido de utilização de manifestações populares criminosas com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Ele não consegue explicar como que a vigília vai servir para uma fuga do Bolsonaro, já que ela foi feita a quilômetros da casa do Bolsonaro. Não tem nenhuma relação, ele não tem nada ligando Flávio a isso, ou uma demonstração de um pedido de uma intenção de fuga. Tanto é que ele começou a trabalhar a decisão de prender o Bolsonaro dia 21, então não tem relação com a tornozeleira eletrônica. Mas ele faz isso e dane-se. Mais abaixo ali, no segundo trecho, importante destacar ainda que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 quilômetros do setor de Embaixadas Sul de Brasília, onde fica localizada a Embaixada dos Estados Unidos da América, em uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro. Virou crime morar perto da Embaixada Americana? Ou será que o Moraes está provocando o Trump com isso daqui? Para dizer, eu não tenho medo de você, Donald Trump, e vou barbarizar mesmo. Resta saber se os seus comparsas estão dispostos a barbarizar também. Será que eles estão dispostos aí à última consequência? Eu não sei, porque o Moraes tem um X nas costas aqui. Ele colocou o Musk como investigado. Ele deteve o Jason Miller em 2021, durante 4 horas no aeroporto de Brasília, depois do CIPEC. Ele mandou prender a cidadã americana, Flávia Cordeiro, que não foi presa graças à boa conduta de um agente de Polícia Federal no aeroporto, se não me engano, de Recife. Ele impediu as plataformas Rumble e Truth Social de operarem no Brasil de maneira livre. Então o Moraes, ele está na boca do povo aqui nos Estados Unidos. É o senador Mike Lee, é o Elon Musk, é o Jason Miller, é o Stephen Miller, que está ali todo dia praticamente da Casa Branca com o presidente Trump e criticou muito essa questão toda de censura nas redes sociais brasileiras.
Aí tem o Moraes que fala, não, vamos fazer o julgamento do Marco Civil da Internet, artigo 19, para esquentar a conduta dele, porque o que ele fez em 2022 foi ilegal, derrubar perfis. Sem seguir o Marco Civil da Internet, que fala em devido processo legal, chance de defesa e 48 horas para ser apresentada a defesa antes de derrubar o perfil, o Moraes dava 2 horas para o Twitter derrubar os perfis. Então o que o Moraes fez? Ele esquentou a conduta criminosa dele. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os 3 poderes, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os 3 poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.